E aí, pessoal, tudo bem? Hoje é momento de a gente tratar do segundo episódio da série Com Quantos Resets se faz um Overload. Vamos nessa, solta a vinheta. No nosso primeiro episódio, a gente falou basicamente do conteúdo, daquilo que a gente vai oferecer de fato, de um mapa do caminho para você conseguir acompanhar o nosso curso. Falamos dos resets observados através dos tempos dentro do marco cronológico que a gente enunciou, que a gente apresentou, o período que vai do pós-Guerra Fria até o ano de 2014, grosso modo. Nosso propósito é estudar esse relacionamento bilateral Estados Unidos-Rússia de 91 até 2014 e perceber ao longo desse tempo os avanços e recuos desse relacionamento, os avanços e recuos desse intercâmbio bilateral. Na aula de hoje, a gente vai tratar de um primeiro reset, de um primeiro reinício das relações entre os Estados Unidos e a Rússia como grande herdeira do legado deixado pela União Soviética nos tempos de Guerra Fria. Por que um primeiro reset? Porque antes, por cerca de 50 anos, as relações, pouco menos de 50 anos, as relações entre os Estados Unidos e a União Soviética não eram exatamente amistosas. De 1947 até o fim da União Soviética, até o Natal de 1991, os Estados Unidos e a União Soviética eram superpotências rivais. Estava em andamento um grande embate ideológico entre essas superpotências que a historiografia consagrou como a Guerra Fria. Quando o Gorbachev deixa o poder e o Yeltsin chega ao poder, à presidência na Rússia, tem-se uma janela de oportunidade para o início de um diálogo entre as duas superpotências de outrora. Antes, no entanto, a gente precisa entender como esse diálogo foi se apresentando como algo viável, como uma possibilidade. Em agosto já de 1991, a gente tem, em meio a grande instabilidade por que passava a União Soviética, um primeiro golpe contra Gorbachev. Gorbachev é surpreendido na Crimeia e ali a gente tem o início do fim da União Soviética propriamente dita. Não vamos olhar exatamente para esse momento da história, são eventos complexos que acontecem ao longo do início do ano de 1991 até meados de 91 na Rússia, mas é importante a gente perceber esse momento em que Gorbachev deixa o poder e o Yeltsin assume como a liderança dentro da Rússia. Então, em agosto tem-se esse golpe contra o Gorbachev. Já no mês de setembro de 1991, os países bálticos declaram informalmente a sua independência da União Soviética e os Estados Unidos, que nunca tinham reconhecido a Letônia, a Estônia, a Lituânia como parte da União Soviética, seguem tendo relações com esses estados, com esses países bálticos. Então, essa atitude concreta dos países bálticos faz com que, no âmbito internacional e no âmbito dessa relação com as repúblicas que constituem a União Soviética, faz com que o Gorbachev vá perdendo a sua autoridade, a sua legitimidade. Em paralelo a isso, o Yeltsin vai ganhando projeção para além de Moscou e vai se transformando na figura mais representativa nessa transição rumo à dessovietização. A 8 de dezembro daquele mesmo ano de 1991, o Yeltsin vai se encontrar em Brest com outras lideranças daquelas que seriam repúblicas independentes com a dessovietização. Ele encontra o Leonid Kravchuk, representante ucraniano, e também representante da Bielorrússia, o Stanislav Shushkevich. Esse encontro acontece em dezembro de 1991, portanto, às vésperas mesmo da dessovietização, que aconteceria alguns dias depois.
Nesse momento, tem-se a primeira institucionalização clara desse processo de esboroamento da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas com a Constituição da Comunidade dos Estados Independentes, a CEI. Nesse contexto de diálogo entre Rússia, Ucrânia e Bielorrússia, o Gorbachev já tinha prazo de validade, né? Já cairia logo. No dia 25 de dezembro de 1991, enfim, tem-se o fim da União Soviética. O fim da União Soviética não veio com a guerra entre as duas superpotências. A Guerra Fria começou fria, começou tensa e terminou fria também. Terminou sem esse conflito anunciado ao longo de tantos anos entre os Estados Unidos e a União Soviética. Em discurso do Gorbachev, tem-se de maneira bem burocrática o fim das atividades e a Rússia se materializa muito rapidamente como a sucessora da União Soviética, tendo sido reconhecida nesse sentido, tendo esse papel sido reconhecido pelo George Bush, o presidente dos Estados Unidos nesse contexto. George Bush, então, marca nesse momento a vitória da liberdade e da democracia sobre, obviamente, as ideias comunistas que vinham caindo de moda nesses tempos liberais dos anos 80 e 90. Nesse sentido, os Estados Unidos, sem grande alarde, vão marcando discretamente a sua vitória nessa guerra, nesse conflito ideológico. A celebração vem sem alarde, eu repito, até porque não se quer instabilidade em nível sistêmico e a ideia é que a Rússia derrotada fosse enredada bem rapidamente no sistema mundo. O governo Bush vai buscar difundir, disseminar a ideia de que ninguém perdeu a Guerra Fria. Pelo contrário, ao final, todos ganharam, porque existe uma janela de oportunidade, uma abertura para um diálogo, finalmente, entre todos, um diálogo que pode acontecer em nível sistêmico. Em tese, a cortina de ferro que separava o mundo em dois grandes polos, ela tinha caído naquele final do ano de 1991. Então, os Estados Unidos sem alarde, os Estados Unidos sem cantar vitória, vão focar nessa transição pacífica a partir de um relacionamento, a partir de um primeiro reset entre o Bush e o Boris Yeltsin. A ênfase, então, recai nessa transição, sem nacionalismos suicidas, né? A Rússia temia muito o seu esboroamento, a Rússia, nessa conjuntura, observa o esfacelamento da União Soviética e tinha medo, receava que o seu próprio território também se esboroasse, se esfacelasse. Os Estados Unidos estavam preocupados, por sua vez, em impedir a ascensão de discursos nacionalistas mundo afora, em particular entre as ex-repúblicas soviéticas e nos espaços de influência da União Soviética. Vale dizer que nesse mesmo contexto, no início de 1991, a Iugoslávia começava a se esboroar, começava a ver o seu fim decretado. E se a gente olhar para a história da Iugoslávia desde o século XIX, a história da Iugoslávia é uma espécie de microcosmo da história da Rússia, né? A Iugoslávia é uma colcha de retalhos também, que procurou ao longo da sua existência como Estado Nacional a convivência entre povos eslavos do Sul e outros povos em função dos distintos impérios que reinavam sobre aquele território complexo. E a Rússia, em algum grau, é também um país com relações internacionais dentro dela e ao longo da sua história teve que lidar com essa colcha de retalhos do ponto de vista étnico, ainda até hoje tem que lidar com essa colcha de retalhos do ponto de vista étnico. São mais de 100 dialetos falados dentro da Rússia, uma maioria eslava, mas tendo que lidar com muçulmanos, tendo que lidar com povos das mais diversas nacionalidades, né, das mais diversas etnias. Então, existe esse policiamento em relação a um eventual desmantelamento. Os Estados Unidos estão preocupados lá com os nacionalismos suicidas, os Estados Unidos estão preocupados com a proliferação do despotismo, depois da queda da União Soviética, e
Um problema para a Rússia, que seria um problema também para os Estados Unidos, porque poderia gerar instabilidade em nível sistêmico, é o eventual desmantelamento da Rússia e o desmantelamento das repúblicas soviéticas no seu bojo mesmo, né? A Rússia como império derrotado, ela seguia com uma capacidade de destruição bastante representativa dos Estados Unidos, seguia sendo a segunda potência nuclear do mundo. Então, era importante que a Rússia fosse enredada, era importante esse diálogo profícuo com os russos para evitar conflito em meio ao impacto que poderia ter, volto a dizer, a desintegração da Iugoslávia em curso nesse momento. O Bush receava, o James Baker, o secretário de Estado dos Estados Unidos, receava um efeito contágio ali, né? Receava a disseminação do princípio das nacionalidades, que várias nações dentro da Rússia, a Chechênia, por exemplo, a Ossétia, várias nações dentro da Rússia reivindicasse a autonomia diante de Moscou. Então, o James Baker vai ter a preocupação, inclusive, de orientar a criação de embaixadas em todas as ex-repúblicas soviéticas, visando garantir a estabilidade, visando o reconhecimento dessas repúblicas e o reconhecimento daquilo que seria também o território russo, integralmente daquilo que seria o território russo. E havia uma preocupação também de Washington em particular com os brios feridos de Moscou. Moscou se acostumou a ser grande, Moscou se acostumou a ser superpotência, e a ideia é não humilhar a tradicional rival. A ideia é buscar sempre um bom relacionamento com Moscou, garantindo uma transição estável para esse mundo que tenderia a ser unipolar, pelo menos na década de 1990. E é nesse contexto, claro, que o Boris Yeltsin vai jogar papel fundamental no diálogo com o George Bush. O ex-secretário do Partido Comunista na Sibéria chega ao poder na Rússia, chega à presidência e dá início a um modesto reset no relacionamento com o Washington. A 1º de fevereiro de 1992, então, logo no início dessa consolidação da Rússia, em fevereiro de 1992, o Bush vai encontrar, ou melhor, o Yeltsin vai encontrar o Bush em Camp David. E ali fica muito claro o papel protagônico que o Yeltsin vai jogar no sentido de promover a inserção da Rússia no capitalismo. O Bush entende que sem o Yeltsin, a Rússia poderia a qualquer momento voltar ao comunismo. Para a Casa Branca, havia uma tradição muito clara na política na Rússia. A Rússia é tradicionalmente governada por homens, né, e não por leis. Esse é o grande legado deixado pelo czarismo na Rússia. A gente tem Pedro Grande, Catarina Grande, todo mundo muito grande dentro da Rússia. O Lenin e o Stalin, que funcionaram também em um contexto de comunismo como figuras plenas de poderes, né, pequenos czares que também atuavam na Rússia ao longo do século XX. E o Yeltsin fala que, faz alusão, conversando com o Bush, né, que um verbo muito disseminado na Rússia em todos os tempos é o verbo tsartsvuyu, né, o czarismo dá origem a esse verbo, né, tsartsvuyu. Tsartsvuyu quer dizer eu reino supremo. E o Yeltsin não vai medir esforços para se fazer o rei supremo nessa Rússia instável, com o propósito de evitar uma tragédia no país e garantir a integridade, a unidade do país. Então, o Bush conversa com o Yeltsin e o Bush quer estreitar esses laços com Moscou, receando um eventual descompromisso da Rússia com a comunidade internacional. Então, Bush vai tentar amarrar o Yeltsin, amarrar o Kremlin à comunidade internacional. E aí, algumas questões são externadas nesse primeiro reset das relações. Um primeiro ponto importante é o que fazer no âmbito da Organização das Nações Unidas. A Rússia precisa participar da comunidade internacional, a Rússia precisa participar da ONU.
e nesse sentido já fica determinado que a Rússia será a grande herdeira, isso é um tanto óbvio, né, mas rapidamente reconhecido pelos pares internacionais. A Rússia vai ser a continuadora da União Soviética, a Rússia vai substituir a União Soviética no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Essa é uma primeira preocupação que rapidamente é resolvida, a Rússia integrada, a Rússia participando da ONU. E, por outro lado, existe uma preocupação mais pontual, complexa, que vai tomar muito do tempo, né, vai perpassar o nosso curso inteiro, que é a preocupação com o arsenal nuclear russo. Nesse momento, no entanto, de imediata dessovietização, a preocupação é ainda maior. A preocupação é com o arsenal nuclear soviético. No nosso encontro passado aqui na série, eu falei, e essa é a questão certamente mais importante, porque eu dizia que depois do fim da União Soviética, do dia para a noite, a gente tem 4 potências nucleares, né? Mais 3 potências nucleares no mundo. Múltiplas armas nucleares precisam ser controladas, precisam ser mapeadas. Armas químicas e armas biológicas também, mas principalmente armas nucleares, em meio ao caos que está graçando a União Soviética nesses tempos. E a pergunta é, quem herdaria todo esse arsenal no âmbito mesmo das repúblicas soviéticas? Porque quando a dessovietização acontece, eu volto a dizer, são 4 potências nucleares do dia para a noite entre as repúblicas soviéticas. A Rússia, a Bielorrússia, a Ucrânia e o Cazaquistão. A Ucrânia, do dia para a noite, se transforma na 3ª maior potência nuclear do mundo. Então, o que fazer com a Ucrânia? Havia essa sensação de vulnerabilidade, sobretudo porque a Rússia estava uma bagunça, Moscou estava descontrolada, esse arsenal poderia eventualmente ser roubado, poderia eventualmente cair na mão de terroristas, de estados falidos, de rogue states, já no começo da década de 1990. Então havia um receio da proliferação desse arsenal nuclear e um receio de que esse arsenal nuclear saísse, né, para além das fronteiras russas, das fronteiras soviéticas. Preocupado com isso, em função dessa preocupação, tem-se em maio de 1992, portanto, poucos meses depois do encontro entre o Yeltsin e o Bush, tem-se a assinatura dos protocolos de Lisboa. Os protocolos de Lisboa, eles são complementares àquele esforço que a gente observava na fase final da Guerra Fria, no sentido de promover o diálogo entre Estados Unidos e União Soviética para a redução das armas nucleares, chamado START, o Strategic Arms Reduction Talks. São conversações que começam ainda no âmbito da Guerra Fria e os protocolos de Lisboa seriam medidas complementares ao START, ao START 1, né, de 1991. Nos Estados Unidos, o secretário de Estado James Baker participa do encontro lá em Lisboa e propõe, em consonância com a essência do START, ele propõe a redução drástica das armas nucleares russas e americanas. Participam do protocolo de Lisboa, participam desse encontro em Lisboa, o James Baker, representante da Rússia, da Ucrânia, do Cazaquistão e da Bielorrússia. A ideia era colocar essas potências nucleares da ex-União Soviética para conversarem com os Estados Unidos. O objetivo do encontro em Lisboa era que as ex-repúblicas soviéticas se tornassem não nuclearizadas o mais rapidamente possível. Esse arsenal deveria se concentrar na Rússia. A Bielorrússia, a Ucrânia e o Cazaquistão deveriam desnuclearizar-se. Complementando esse processo, na verdade, em dezembro de 1991, na verdade, um pouquinho antes, né, desses encontros todos, o governo americano já tinha manifestado a sua preocupação com o arsenal nuclear soviético. No âmbito mesmo do Congresso americano, estava em desenvolvimento o chamado Non-Lugar Program, de novembro de 1991. Esse programa ele tinha sido pensado pelo Sam Nunn e pelo Richard
Lugar. O Richard Lugar, que entre 1968 e 1976 foi prefeito de Indianápolis, uma cidade que estava entre os possíveis alvos de um eventual ataque nuclear da União Soviética, né, usando os chamados Intercontinental Ballistic Missiles, os IBMs. Em 1991, esse programa, o Dan-Lugar Program, tinha como propósito financiar iniciativas para reduzir essa ameaça de ataque nuclear da União Soviética e, a posteriori, da Rússia. Mais de $1 bilhão seria desviado aí investido para que o Dan-Lugar Program se desdobrasse, defendesse os Estados americanos de eventual ataque nuclear russo, de eventual ataque nuclear soviético. E em dezembro de 1991, portanto antes dessas conversas com Yeltsin, o Bush transforma o Dan-Lugar Program em uma lei. Isso é importante porque percebam que Washington age dos dois lados, então. Por um lado, Washington está preocupado em se defender de um eventual ataque russo. E, por outro lado, o Washington vai buscar uma ofensiva diplomática com o propósito de dialogar com o Yeltsin, buscar um diálogo e buscar arrefecer os ânimos no relacionamento com Moscou. Então, o Dan-Lugar Program, para além de pensar especificamente a defesa do território americano, ele vai pensar também maneiras de ajudar a ex-União Soviética a lidar de uma forma responsável com as suas armas nucleares e com outras armas de destruição em massa disponíveis ali no território soviético. Para além de pensar a defesa do seu território, o Dan-Lugar Program vai significar também o pagamento por parte dos Estados Unidos, que temiam um ataque nuclear em tempos instáveis, para garantir a segurança do arsenal russo. Trocando em miúdos, os Estados Unidos estariam dispostos a pagar para que os russos cuidassem, com toda a atenção possível, do seu arsenal nuclear. E os Estados Unidos também estavam especialmente preocupados com a situação dos vários cientistas desempregados na Rússia nesse momento. Esses cientistas, eles poderiam eventualmente exportar o seu know-how para outros estados sedentos por tecnologia nuclear, sedentos pelo desenvolvimento de um arsenal nuclear. Então, os Estados Unidos garantiriam, no primeiro momento, uma injeção de capital na Rússia, principalmente, para promover o retreinamento e a relocação desses cientistas. Então, a questão da defesa, a questão nuclear é o grande problema do relacionamento bilateral nesse primeiro momento, e os Estados Unidos acenam com a possibilidade de assistência econômica. Primeiro, o céu não tinha limites para essa assistência econômica. Pensou-se, inclusive, numa espécie de plano Marshall para a Rússia, reeditando aquele plano de assistência econômica dado aos países europeus, à época do governo Truman, logo depois da Segunda Guerra Mundial. Existe um debate, inclusive, à época da campanha eleitoral, quando Bill Clinton era candidato, no sentido de que se fomentasse mesmo esse apoio, essa assistência econômica à Rússia, porque os russos corriam o risco de um colapso. O Estado russo poderia entrar em colapso e isso significaria um problema de segurança em nível sistêmico. O ex-presidente dos Estados Unidos, inclusive o Richard Nixon, que foi presidente até o ano de 1974, presidente republicano de 69 até 74, publica inclusive um memorando secreto em março de 1992, intitulado How to Lose the Cold War. O que esse memorando queria dizer? Esse memorando, ele trazia a urgência, a necessidade de se ampliar a ajuda a Moscou, a Rússia. Caso contrário, os Estados Unidos poderiam ter ganho na prática a Guerra Fria, mas perderiam pelas consequências que um esboroamento da Rússia, uma crise na Rússia, falência na Rússia, poderiam trazer. O Congresso veta
ao final, uma ajuda mais consistente. É claro que a ajuda que os Estados Unidos vão dar à Rússia fica aquém dessa expectativa num primeiro momento, né? Desde o Non-Lugar Program, no final de 1991, mas essa ajuda vem, ainda que discretamente. Por exemplo, com a Operation Provide Hope, a Operação Provide Hope, 62 cidades da Rússia vão receber comida, vão receber remédios. É claro que essa assistência é bastante limitada, mas é uma assistência econômica em algum grau. E existe uma tentativa de engajar a comunidade internacional também nesse sentido. 4 conferências internacionais são realizadas nesse contexto, aí no início dos anos 90, com o propósito de buscar assistência aos russos, ajuda aos russos. Outro gesto importante, 2 outros gestos importantes que a gente pode falar é o Freedom Support Act, que foi aprovado pelo Congresso dos Estados Unidos também no ano de 92, se eu não me engano, no sentido de prover os russos de investimentos necessários à promoção da democracia no país, né, para que os russos passassem por uma consistente redemocratização. Então, o Freedom Support Act cumpre um papel importante nesse sentido. E no âmbito da OTAN, essa questão da OTAN, ela vai seguir também o nosso curso inteiro, né? O que vai acontecer com a OTAN significando também do ponto de vista prático, nesse período que a gente vai avaliar a manutenção de uma cortina de ferro, a manutenção de uma política de contenção dos Estados Unidos, do mundo ocidental em relação à Rússia, mas de início a OTAN tenta cooperar também. A gente tem o North Atlantic Cooperation Council sendo criado, vinculado à OTAN, justamente nesse momento. A ideia é que a OTAN, de alguma forma, amparasse também, não só a Rússia, mas todo o bloco comunista, através do North Atlantic Cooperation Council. Então existe a perspectiva de um diálogo entre a OTAN e os países do antigo bloco comunista para que se pensasse a segurança do continente europeu nessa transição. Ao final, então, temos alguns pontos fundamentais nesse primeiro reset. Alguns pontos são importantes para a gente. Primeiro, a inserção da Rússia na ONU. Isso muito rapidamente se concretiza. E segundo, esse problema nuclear. Terceiro ponto, a ajuda econômica mais ampla dos Estados Unidos. Aquele plano Marshall para a Rússia acaba não se concretizando, mas no que diz respeito a essa questão do arsenal nuclear, existe em tempos urgentes, em tempos conturbados, existe esse compromisso, de fato, dos Estados Unidos, principalmente, o secretário de Estado James Baker, no sentido de pensar a redução das armas nucleares. Então, tenta-se, nesse primeiro momento, a catalisação do chamado START, né, dessas conversações estratégicas para a redução das armas nucleares. Essa relação entre o Bush e o Yeltsin acaba durando muito pouco tempo, né? E dura muito pouco tempo porque logo em seguida o Bill Clinton vai chegar à presidência dos Estados Unidos. Clinton é o presidente dos Estados Unidos, um democrata chegando ao poder entre 1993 e 2001. Quando Clinton chega ao poder, tem-se um novo olhar para esse relacionamento bilateral entre Washington e Moscou. E certamente a descrição desse relacionamento bilateral vai tomar muito mais do nosso tempo. Grosso modo, hoje, nesse encontro de hoje, no segundo episódio da nossa série, eu descrevi em linhas gerais o ano de 1992, esse ano de diálogo entre o Bush e o Yeltsin, enunciando os 3 grandes pontos aí do debate: a questão da ONU, a questão nuclear e a questão da ajuda econômica. Quando Clinton chega ao poder em 93, essa agenda bilateral vai ganhar e muito em complexidade, mas isso é assunto para o terceiro episódio da nossa série com quantos resets se faz um overload. Eu vejo vocês numa próxima oportunidade. Um grande abraço e até a próxima, gente. Tchau, tchau, tudo de bom.